Para vocês que dessa vez foi mais difícil nós prepararmos tudo, porque nós tivemos que preparar lá embaixo, preparar aqui, tá? Nós, nessa parte espiritual aí, nós não tivemos tempo nenhum de preparar as coisas. E o tempo nosso também seria muito pouco. Eu agradeço a Deus pela vida de Andres, pela vida desse moço lindo que veio tocar para nós, tá? E Reinaldo não teve tempo nenhum para dizer assim, vou me preparar. Você entendeu? Então tudo foi conduzido pela ação do Espírito Santo. Certo? Então, o que eu digo para vocês, que se eu fosse falar as coisas que Jesus me fala, tá? Aí eu teria que entrar assim vamos dizer, no mundo espiritual de Jesus. Porque Jesus, aqui ele falou o sofrimento de Jesus na terra, muito bem aqui por Nossa Senhora, da Via Sacra Mariana, tá? E eu falaria o sofrimento de Jesus após a morte dele. Porque tem muita gente que pensa que Jesus sofreu e pronto, acabou. Uma pessoa que ama, está vivo porque ele ressuscitou, ele deixa de sofrer? Não deixa. Jesus, ele sofre no corpo e na alma, por amor a cada um de nós. Então o sofrimento dele é maior. Tem muitas vezes eu escrevi naquilo que Deus me fala, né, que lá no céu tudo é grandioso, tudo é imenso. Então o sofrimento de Jesus é muito grande, por amor à humanidade, por amor a cada um de nós. Então ele sofre no corpo e na alma. Ele continua sofrendo. Ele continua sofrendo. E muitas vezes Jesus fala que ele está se deixando ser crucificado de novo por amor a nós. Ele se deixa. E ele é. Porque a missa é um santo sacrifício. Então, em muitas revelações, Jesus diz que ali ele está se sacrificando de novo para aquele povo que está ali presente. Que se tivesse um só, ele estaria sofrendo por um só. Porque o amor dele é imenso. Essa misericórdia dele infinita. E a misericórdia dele começou, como eu disse ontem para o pessoal, lá na Anunciação da Virgem Maria. Já foi a misericórdia de Deus entrando no mundo através do Filho dele. Né? Então Jesus, não pense que Jesus continua, que Jesus ressuscitou domingo passado, né? Nós comemoramos isso, a ressurreição de Jesus, e parou de sofrer. Ele não parou. Ele sofre por a gente toda vez que a gente vai em direção errada, para um lugar que não se deve, fazer coisa que não se deve. Ele está ferindo e está machucando ele. Quando a gente faz alguma coisa, está destruindo nossa vida. A nossa vida é preciosa. Deus nos deu nossa vida. Então ele sofre. Jesus sofre. O amor de Deus, o amor de Jesus por nós é imenso. Muitas vezes ele fala desse sofrimento. E pede consolação. A nós, a mim, que não sou nada, ao pessoal, sempre está pedindo consolação. Falando do sofrimento dele. Tá? Então Jesus, ele continua sofrendo. Se Jesus não continuasse sofrendo por nós, ele não amava nós. Eu já fiz tudo que devia por eles e pronto. Não, ele continua. Ele continua intercedendo a Deus por nós. Nossa Senhora continua intercedendo a Jesus por nós. Tá? E continua. Vocês lembram sempre disso? Eu lembro sempre disso. No meu trabalho, onde eu vou, estou sempre lembrando disso. Tá? Uma Ave Maria, uma voz, um pensamento, quando não pode falar, para Jesus. Consola ele. Tá? E ele fala, como lá na Sodoma e Gomorra, Moisés falava assim, não, Moisés não, oh meu Deus, esqueci, Abraão falava assim, se tiver 5 pessoas, começa lá de cima, né? E foi baixando. Ele fala assim, por causa dessas pessoas, de 5, acho que chegou em 10, né, Andres? Acho que foi em 10, né? Por causa dessas pessoas, não destruiria Sodoma e Gomorra. Mas lá em Sodoma e Gomorra não tinha 10 pessoas fiéis. Né? Ele foi baixando. Mas nós, no mundo, uma pessoa, uma quantidade de pessoas, porque ele, essa semana, Jesus, foi falado muito dessa misericórdia dele. Ele disse, 0,5%.
ele tem no mundo 0,5%. De 100%, 0,5% fiel a ele. Então, com esse 0,5%, rezando, intercedendo, né, evangelizando, nos livra de muito sofrimento, catástrofe. A nossa intercessão, não estou falando nossa, minha não, aqui é da comunidade, nossa intercessão, falando com Deus, pedindo, livra a gente de muitas catástrofes, viu? Lembre sempre disso, esteja sempre em oração, certo? E de tudo que aconteceu aqui, eu não sei se vocês gostaram, mas eu, sinceramente, por esse pouquinho de tempo, eu me alegrei muito. E minha maior alegria é por você estar aqui, né? Deixaram tudo lá. Qual é o sacrifício? Nós fazemos sacrifício e penitência. Sacrifício quando você deixa tudo lá para ir buscar Jesus, para ir ouvir, para ir rezar, para ir adorar nas quintas-feiras, né? Adorar lá na capela. Esse é o sacrifício. E é o amor. É por amor que você faz, certo? Então Jesus fez tudo isso aí. Por que eu pedi a Anderson para falar novamente dos sacramentos? Eu tenho um escrito que eu escrevi muito tempo atrás, que Jesus fala, esses são meus tesouros que eu deixei na terra. É por isso que eu olho muito para os sacramentos. São os meus tesouros que eu deixei na terra. Então, tudo que nós precisamos para a salvação, Jesus deixou. Quando a gente chega lá diante dele, e ele deixou tudo isso, e preparou tudo, e sofreu por nós, ele não precisa falar nada. Nós mesmos vamos ver tudo que nós deixamos de fazer. E vai doer nossa alma, e vai doer nossa alma, uma dor imensa. Ele fala dessa dor lá, que é a dor grande. Corri a minha vida inteira atrás das coisas materiais, muitas vezes. E não fiz isso. Não fui para a missa. Não li a palavra. Certo? E vai doer a alma. Diante de Jesus vai doer muito. Mas imagina a alegria. Você diante de Jesus. Nós temos um pré-julgamento. Assim que a gente morre, a gente tem o pré-julgamento lá. Jesus vai mostrar todos os pecados da gente. E a alegria da nossa alma de ver que fomos na missa, fomos caridosos, fizemos caridade, né? Como Jesus pede, fizemos as coisas que ele pede, né? Cadê uma Bíblia aqui? Eu sempre disse, Jesus falou para mim assim, que a palavra dele é o caminho do céu. Nós temos que ler e praticar. Ele diz assim, quem não entrar por esse caminho não chegará no céu. E às vezes a gente deixa a nossa Bíblia lá, fechadinha, e não lê. Não conhece a palavra. E você sabia que vai chegar um tempo que não vai existir mais essas Bíblias? Vai existir uma Bíblia ali toda modificada, que já está aí, por aí já, em muitos lugares, e não vai conhecer mais a palavra. Não vai ter tempo mais. Você lembra das 10 virgens? Prudente e as 10 imprudentes? As 10 prudentes fizeram tudo, tinha azeite nas suas lamparinas. E as imprudentes não tinham. Deixaram de fazer, deixaram de buscar os sacramentos, deixaram de fazer a confissão, que é um sacramento grandioso, que é a reconciliação com Jesus, e deixaram de se preparar. Então suas lamparinas, as minhas, se eu não buscar Jesus, vai estar vazia. Aí está chegando, Jesus está chegando, ele vai voltar. E aí cadê o azeite nas lamparinas? Não há mais tempo. Aí umas voltas, né? Foi 10 e foi 5. Eu não lembro mais se foi 10 ou foi 5. Sei que umas voltam para buscar o azeite. E Jesus chega e passa e fecha a porta. Acabou, tem mais tempo. Então tem que estar com nossas lamparinas da oração, do sacramento, transbordando. Sabe por que transbordar? Porque eu não quero só para mim. As coisas de Deus não podem ser só para mim. Tem que ser para mim e para meu irmão. Tá? Se eu fosse falar um pouquinho mais para vocês, eu tinha que falar muito, mas sabe, eu vou esperar vocês voltar aqui em Pentecoste. É já, junho é já, no começo de junho. A gente vai fazer o retiro lá em